Fala galerinha do canal, tá começando mais um podcast Fala Cristão e hoje nós estamos aqui com ele. O pastor André, muito obrigado pela sua presença aqui. Pastor, nós queremos conhecer você, indicação aí, né, do Felipe. E nós queremos conhecer você. O pessoal também quer muito das nações aí, vai falar de missões para nós, é o que eu imagino, né? E aí eu queria também, hoje eu vou conhecer o boneco aí, né, que tá bem famoso na internet. E a gente vai conhecer também essa história, como começou tudo isso. Mas fala um pouquinho de você aí, pra gente conhecer você. Eu aqui é a primeira vez que eu tô te vendo, né, presencialmente, então eu queria te conhecer também. É um prazer estar com vocês aqui, eu agradeço o convite, poder participar e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito, né, através das nossas vidas, apoiando aí o trabalho missionário. Eu sou pai, sou pastor missionário, psicanalista, servo de Deus, apaixonado por missões, sou boneco também, tenho um personagem infantil, né, que já há 12 anos aí tem feito um trabalho aí alcançando o coração de crianças de muitas nações, e nós estamos aí para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito em algumas viagens que nós já passamos aí, vivenciamos algumas experiências e alguns novos desafios que nós temos aí, né, especialmente para esse ano, no final do ano agora. E como é que começou todo esse ministério? Como é que você se tornou pastor? Conta um pouco dessa história, como é que você chegou até ser pastor? Primeiro ponto, né? Essa trajetória sua de vida, para a gente entender como é que você chegou a ser pastor. Se as pessoas elas têm uma ideia, né? Fez um seminário e chegou, mas como que foi esse despertar assim, para essa vida pastoral? Sim, na verdade eu nunca tive o desejo de ser pastor, né? Foi o Senhor que me alcançou, diferente como a Bíblia diz, né? Que algumas pessoas desejam o episcopado, algo de excelência, mas a minha trajetória, eu nasci num lar cristão, né? Sempre fui evangélico, meus pais cristãos, tenho pastores, né, na família, e eu fui alcançado pelo Senhor na minha verdadeira conversão genuína quando eu tinha 21 para 22 anos de idade. Com 16 anos eu me afastei do Senhor, e quando eu retornei, voltei realmente com muita convicção, com muita seriedade daquilo que Deus teria para a minha vida. Sim. Mas participei de um curso, de um seminário teológico, de um seminário de missiologia, mas nunca com o propósito de, como hoje atualmente, né, pastorear uma igreja, não nesse propósito, a mais para adquirir conhecimento. Uhum. E Deus nos proporcionou, né, a oportunidade de poder ter a primeira experiência no campo missionário, né. Eu tive a oportunidade, assim, como um curioso, né, convidado por uma determinada pessoa, um amigo, para fazer uma viagem missionária ao Vale de Jequitinhonha. Isso foi em 2007, né? Até então eu não pastoreava, eu sempre fui muito ativo na igreja, né? Sim. Um jovem muito proativo, aonde que havia uma necessidade, eu sempre estava ali eu costumo dizer, para tampar o buraco devido à necessidade de cada igreja local, e aquilo foi reacendendo no meu coração, né, o desejo pela obra, né, em querer conhecer o propósito de Deus na minha vida. Eu lembro que eu era muito jovem, né, adolescente ainda, e nas minhas orações eu sempre falava com Deus: Deus, qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? Porque eu fazia praticamente tudo na igreja, desde lavar, desde ficar na porta recebendo os irmãos, na mesa de sonoplastia, tocando bateria. Desde 9 anos, né, eu aprendi a tocar bateria, participando ali do louvor, sempre muito ativo, mas no meu coração, mesmo com a salvação confirmada, havia uma necessidade minha pessoal de descobrir o meu propósito na obra, no reino de Deus. Eu sempre orava: Deus, qual é o propósito, qual é o propósito? E Deus me direcionou, colocou pessoas no meu caminho para facilitar, né, este propósito, e foi onde que tudo começou, praticamente numa questão missionária. O grande start foi através de um facilitador que Deus colocou no meu caminho, o evangelista Guti, um grande amigo, a qual eu respeito muito ele, sempre falo dele
em alguma oportunidade, que ele me convidou no feriado de carnaval, juntamente com a minha esposa, para a gente ir no Vale de Jequitinhonha. Era no carnaval, uma viagem que tinha, ele pagou uma passagem, falou assim, uma passagem eu garanto, eu só preciso que você vá lá tirar foto, traz um relatório, porque eu pertenço à Secretaria, né, Sename, Secretaria Nacional de Missões, e surgiu um imprevisto, eu não posso ir, mas a passagem uma está garantida, então você aceita esse desafio? Eu pensei, cocei a cabeça, tinha uma outra programação de carnaval, até então trabalhava numa empresa secular, e pensei, convidei a minha esposa, falei, você quer ir? Ela falou, vamos ver o que vai dar. E daí nós não retornamos mais no sentido assim de vocação missionária, onde que Deus realmente acendeu aquilo que estava no nosso coração, voltado para missões. Isso é bacana porque assim, sempre é uma questão de oportunidade, né? A gente tem várias oportunidades, a gente não pode deixar passar. Eu falava disso esses dias com alguém que eu não lembro agora, mas as pessoas até falei, acho que foi sobre a questão de ter muitos trabalhos, né? Eu já passei por vários trabalhos diferentes. Aí a pessoa, mas é porque você não parava mesmo? Porque até me zoando, né? Aquela zoação sadia, porque você era ruim de serviço, você não parava, brincava comigo. E eu falei, não é isso, é porque eu não escolho. De onde Deus me colocar, eu estou ali, vou desempenhar, vou fazer o melhor possível. E eu sempre trabalhei em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, por isso que a lista fica extensa. Eu também trabalho num lugar secular hoje e tem as outros afazeres como o podcast, as coisas do canal. Mas essa questão da missão é interessante porque veio o Abner aqui também, falou sobre algumas coisas nesse sentido de propósito, e ele falou que geralmente também esse despertar vem desse jeito. Sempre é alguém que aparece, a Priscila também falou sobre isso também, estão todos alinhados, os últimos convidados também estão todos alinhados nesse mesmo propósito de falar exatamente, sempre tem uma pessoa que direciona o mover, né? O facilitador, como você falou, né? Isso como é que você vê essa pessoa assim? Você já orava mesmo por missões ou você nunca orou mesmo por missões? Exatamente. Eu tinha pouco conhecimento até 2007 sobre missões. A igreja a qual eu pertencia, que é uma outra igreja, nós tínhamos culto de missões, como várias igrejas têm, mas não havia pelo menos um desejo meu, não havia esse interesse em estar perto do missionário, sair de um país, você renunciar a algumas coisas para ir por um tempo, apoiar um povo que você não conhece, não saber o que você vai enfrentar, investir um dinheiro, um recurso próprio para uma viagem, deixar sua família, né? E até então eu não estava muito envolvido nessa questão missionária. E nesse start aí, nesse despertar de 2007, na primeira viagem do Vale de Jequitinhonha, inclusive ele nos fez esse convite, eu aceitei, e ali eu estava eu e a minha esposa, a gente estava em tudo envolvido, tinha crianças próximo de nós. Sim. E a gente percebeu essa carência em todos os trabalhos, que não tinha pessoas para trabalhar na área de criança. Tinha gente para pregar, muita gente para pregar. Sim. Tinha gente que distribuía cesta básica, cada um dentro do seu propósito. E diante de tudo isso, né, desses anos todos aí, aproximadamente 13, 14 anos, né, aproximadamente, aquilo que eu tive lá atrás, uma motivação, e alguém facilitou o meu caminho, hoje Deus tem me usado de uma forma que hoje eu tenho, dentro do meu ministério, né, da Assembleia de Deus Nova Vida na ADNV, eu tenho levado todos os anos pessoas em algum país para ter uma experiência. E eu já tive experiência, né, de pessoas agora que nós voltamos recentemente do Haiti, né, passamos ali 12 dias, de pessoas que elas nunca haviam saído do Brasil, praticamente nem do estado do Espírito Santo. E eu me deparei com algumas pessoas, até mesmo na igreja, e olhei para elas e eu falei assim, olha, você vai um dia em uma viagem missionária. Não, mas eu não posso. Eu falei, mas quem disse que você não pode? Tira o passaporte. Primeira coisa, você tem passaporte? Não tenho. Tira o passaporte. Essa pessoa, ela tirou o passaporte,
ela tomou uma posição, teve um posicionamento, aceitou, correu atrás, orou, a gente motivando, ela foi e voltou conosco e assim, o coração está aceso, quer levar o marido também na próxima viagem. Então a gente pode hoje, pela misericórdia do Senhor, trazer assim uma forma de motivar pessoas que, assim como eu lá atrás, estão hoje dentro de uma igreja. Não vou dizer que todo mundo tem um chamado missionário, ou que todo mundo vai fazer o que ama missões, não. Mas há um grupo de pessoas que elas estão assim, o seu ministério estão apagados porque não descobriram um propósito. Muitas das vezes a sua liderança, alguém não motivou, alguém não disse que a pessoa ela pode, e até mesmo o Senhor acender aquilo no coração. E hoje eu tenho tido esse privilégio de poder assim ser um facilitador diante daquilo que facilitaram o meu caminho. Glória a Deus. Eu estava ouvindo a sua fala e pensei em algo em duas perguntas. Vou fazer uma, depois eu faço a outra, para a gente ir devagar, né? Mas quando a gente está na igreja, até plagiando um pouquinho do Meirelles lá, um rapaz que também tem um podcast, ele fala assim do achismo, né? E também talvez eu vou desmistificar aqui alguns achismos das pessoas sobre isso. Toda pessoa quando está numa igreja, geralmente as igrejas têm esse culto ou é de primícias ou é só de missões, né, direto, depende da igreja, né? Algumas elas unem uma coisa com a outra e outras têm aquela oferta direcionada para missões. Como que você vê, você que está ali na linha de frente da missões, essa importância de trabalhar essa questão missão dentro da igreja e a importância também de mostrar realmente quem está lá, esse testemunho, para que as pessoas acreditem, né, que realmente está sendo feito um trabalho honesto, tranquilo, tudo certo, né? Como que você consegue falar isso para as pessoas, para elas entenderem como é que funciona toda essa questão de investimento em missões dentro das igrejas hoje? Sim, na verdade nem todas as igrejas têm na verdade um propósito focado dentro de uma questão missionária. Há igrejas que realmente têm missionários no campo, né, como o nosso ministério, eu faço parte de um ministério e que isso contribuiu muito para o que Deus tem feito na minha vida hoje, né, do meu líder, o pastor Eduardo. Ele sempre nos dá essa liberdade, sempre motivar também, facilitar o nosso caminho na nossa trajetória ministerial. Então há igrejas que elas têm o seu culto de missões e elas não têm missionário no campo. Sim. Né? No sentido assim, de país ou do estado, algumas cidades do Brasil. Tem igrejas que elas não atuam em nada praticamente, porque isso vai muito de cada ministério. Sim. Atua mais na área de libertação, outros atuam mais na área da fé, de campanhas, cada um dentro da direção que Deus deu a esses ministérios. Uma igreja que ela tem algo focado na questão missionária, é sempre importante ela ter esse retorno para passar, principalmente para a membresia. Eu lembro que há muitos anos atrás, teve um outro casal que me ajudou muito. Eu lembro que na época era eu esqueci como, hoje é data show. Sim. Aqueles projetor. O projetor. Aquele projetor colocava um negócio em cima. Isso, assim, era meio transparente. Assim, Exatamente. Eles me deram, na época, eles me presentearam. Olha, o pessoal que está assistindo. Não é dessa época, olha que eu não sou tão antigo. Eu lembro que eles faziam esse trabalho, foram no Vale de Jequitinhonha, eles imprimiram ali daquela forma, entregaram para a gente, e eu comecei a receber muito convite de outras igrejas. Poxa, você foi no campo missionário, que bacana, vem aqui falar o testemunho. Algumas igrejas gostam disso. Nós íamos com todo prazer, levávamos, né, esses slides e nós passávamos. Isso, na verdade, ela reacendia o coração de muitas pessoas e, de certa forma, contribuía com a igreja local para o trabalho que ela já vinha feito, né, estava fazendo
diante de um trabalho missionário. Há igrejas que elas fazem uma missão urbana, isso é importante também, né? Não é que toda a igreja, apesar que é bíblico, né? A missão ela deve ser urbana, e como também é uma missão transcultural. A Bíblia fala, né, até os confins da terra. Então, assim, missão eu vejo que é algo que está no coração de Deus. Eu vejo a dificuldade de até muitas pessoas dentro das suas igrejas terem esse direcionamento de se envolver mesmo na obra missionária, até por uma falta realmente de motivação, e ela realmente pesquisar, buscar, chegar para a sua liderança, olha, eu posso contribuir com isso aqui. Eu lembro que na época eu voltei da primeira viagem missionária, o meu pastor, o outro pastor, ele chegou e falou assim, olha, a partir de hoje, na semana seguinte, ele falou assim, olha, a partir de hoje você vai ser o secretário de missões local da igreja. Eu falei, mas o que faz um secretário de missões? Eu nem sabia o que era um secretário de missões. E aí ele nos deu uma instrução, e aquilo a gente teve toda a liberdade, eu e a minha esposa, a gente falava do culto de missões, trazia relatos da igreja perseguida. Na internet hoje tem muita coisa assim bacana, no sentido assim, uma igreja ela não tem um trabalho, ela não tem um missionário no campo, ou ela não oferta em determinada missão, ou algum missionário que está em algum lugar, pode sim começar trazendo relatos, né, como da igreja Portas Abertas, o Ministério Portas Abertas, que é muito conhecido, né, no mundo. Você vai lá, faz a pesquisa, aí relatos sobre a igreja perseguida. Hoje tem tem muito mecanismo e ferramenta para você trazer como uma informação para que a igreja seja despertada, conscientizada do papel que todos nós, não é só quem vai no campo que faz missão. Sim. A igreja ela pode fazer missão. A igreja, eu falo nós, de pessoas indo no campo de uma forma integral, como eu já tive a oportunidade, né, de pastorear, ser missionário fora por 3 anos, né, juntamente com a minha esposa, intercedendo pelos missionários constantemente e também contribuindo. Então há 3 formas de ir, de você poder contribuir, de você poder também estar intercedendo. Então assim, não há impossível para ninguém, mas é importante a igreja local, desde que ela tenha essa visão e a liderança local, ela dê essa liberdade, né, de trazer informações sobre missionários, trazer missionários no culto de missões, pessoas que realmente elas vivem missões, porque uma coisa, eu vejo assim a dificuldade de algumas igrejas, você trazer um exemplo, o culto é de missões, o segundo domingo do mês, e trazer uma pessoa que ela não tem experiência, ela nunca fez missão transcultural, ela não tem experiência de evangelismo, ela é um grande pregador, ela tem outras experiências, mas não vai trazer com tanta propriedade diante daquilo que a pessoa ela pode realmente ter um relato realmente ali dentro daquilo ali, cada um dentro da sua vocação, um na área de família, um na área de criança, né, um na área de teologia, cada um dentro da sua vocação. Se é missões, pelo menos tentar trazer alguém, né, ou trazer um relato, um vídeo, alguma informação para que venha acrescentar com o trabalho local e a igreja possa saber que aquela igreja está fazendo, né, uma ação missionária, ela está dentro de um papel ali, né, do propósito de Deus, e o trabalho né, caminhando. O fluir aí na questão da experiência conta muito. Porque se a pessoa vai, vou pregar sobre missão, e ela nunca viveu algo real ali, acho que sempre faltar um pouquinho. É como aquela pessoa que ela quer trazer uma palavra de oferta em um culto, ela quer até quer o microfone, quer falar para ter uma oportunidade no momento do ofertório, mas ela não oferta e não é dizimista. Não tem. Você vai ter muito mais propriedade naquilo que você tem de resultado. Sim. O resultado na vida de um ministério de cada um que tem um chamado específico faz toda a diferença para as pessoas parar e sentar e falar assim, olha, aquela pessoa ela tem experiência, ela tem resultado, ela vive, ela respira aquilo, cada um dentro da sua vocação. Fica mais verdadeiro. Fica mais verdadeiro e dá mais resultado numa questão de motivar outros que estão ali à espera realmente de ser uma fagulha para o coração dela se reacender. Sim, dentro disso ainda, eu queria ver como é que você me expressasse isso melhor, porque as pessoas têm um pensamento talvez equivocado, e eu queria talvez conseguir extrair isso de você, porque quando se fala de missões, as pessoas só conseguem pensar em Marcos 16:15,
ide pregar o evangelho a toda criatura. Como é que esse id aí, qual que é esse id? Ou esse, vamos colocar assim, esse id seria um id pessoas normais, né? Vamos colocar pessoas, crentes normais, cristãos normais têm que fazer esse id. E o que o missionário faz qual é o id dele, qual é a diferença de uma coisa e da outra? Ou as duas coisas estão alinhadas no mesmo propósito, só que de maneiras diferentes? Sim. Nós que fomos, um dia tivemos o grande momento da nossa conversão, eu lembro de 3 frases, 3 palavras dentro do chamado de Cristo para nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Primeiro passo, todo pecador, ele vem até Cristo, ele entrega sua vida a Jesus. Aí aquela passagem: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Primeiro, vinde, depois ficai. Tem que ter uma preparação para quem tem um chamado, para quem tem uma vocação. Não é que o exemplo, Deus, eu já encontrei muitas pessoas que Deus me deu um sonho, eu vi uma bandeira de um país africano, e desde criança, ou um profeta chegou e falou: olha, as nações te esperam. As coisas não vai ser da noite para o dia. Eu lembro até mesmo dentro do próprio chamado de Deus na vida de Davi. Davi recebeu a unção, mas não foi da noite para o dia que ele esteve à frente do reino e do palácio. Então, vinde, ficai e agora ide. Esses 3 é para todo cristão. E eu encontro assim, para mim particularmente, o maior desafio para nós, todos nós cristãos, é fazermos missões dentro dessa questão do ide. O primeiro campo missionário é a minha família. Sim. Se nós não alcançamos a nossa família, ou se eu não, primeiro passo, dou testemunho, procuro ganhar a Cristo, a minha parentela, não é que eu vou alcançar, ou que eu vou conseguir salvar, ou trazer todos para Cristo, porque esse papel cabe ao Senhor. Mas eu falo a nível de testemunho, né? O primeiro grande desafio é dentro da minha casa, é na minha parentela. É o que acontece com o Lázaro rico? Exatamente, porque de nada vai ter êxito e sucesso eu querer ganhar o mundo inteiro e perder a minha família, perder os meus filhos. Então aquilo que me compete, que está ao meu alcance, o primeiro desafio de qualquer um, missionário não é só quem tem uma carteirinha missionária. O que precisa para ser um missionário? Você aceitou a Cristo, você já é um missionário em si. O que as pessoas realmente às vezes confundem é o chamado transcultural, que isso é um chamado específico. Não é todo mundo que vai para fora do país, não é todo mundo que vai para o sertão do Brasil, como eu já fui também, e temos pastores, missionários que estão e tiveram tempo, preparo para ir para o campo missionário no sertão do Nordeste do nosso Brasil. Mas aqui também tem muito campo missionário. Eu costumo dizer o seguinte: se aquele jovem, se aquela pessoa, ela tem um chamado missionário, mas se ela não dá frutos na sua igreja local e dentro da sua posição geográfica que ela se encontra hoje, ela não vai ter muito sucesso para qualquer lugar do mundo que ela for. Então, assim, esse trabalho de fazer missões, ele não é só além do oceano. Primeiro campo missionário que Deus ele deu para nós é a nossa família. E é uma frase que eu ouvi certa feita e é uma grande verdade, que diz assim: aonde houver um coração sem Cristo, ali é um campo missionário. Por exemplo, essa cafeteria aqui é um campo missionário, de pessoas que elas adentram aqui, elas chegam aqui, às vezes por um testemunho, por uma palavra, né, que você der, ou que qualquer pessoa que trabalha aqui dentro de uma direção de Deus pode ganhar aquela pessoa para Cristo. Passando o amor de Cristo, sem bater no peito ou dizer assim: eu sou um missionário, né, eu já fui em tantos países, mas só com testemunho, com o amor de Cristo em nós, a gente alcançar outras pessoas para Jesus. Isso é o verdadeiro evangelho. Eu lembro que você me fez lembrar que tinha alguém aqui sendo entrevistado, conversando com a pessoa, e depois que a gente terminou, né, o Marcelo, ele chegou e falou pra gente: não sei quem estava ali embaixo, e quando ouviu vocês conversando em cima sobre tal assunto, a pessoa falou: realmente é aquilo ali, eu preciso mudar mesmo aquilo ali. Acabou falando com ele, né? Então a gente está aqui fazendo, então é a verdade que você falou, a gente está aqui, a gente acha que está fazendo algo
só de entretenimento, às vezes, né, de falar e mostrar para as pessoas quem é o cristão, mas tudo onde a voz da gente alcança, há um coração que está ali esperando para receber uma palavra, e a gente só precisa estar sempre com algo. A gente tem que, eu vejo assim, você está sensível ao propósito de Deus e ao tempo de Deus para todas as coisas. Porque uma palavra, às vezes um abraço, apesar que hoje em meio à pandemia, né, isso tem sido pouco, mas um abraço, uma palavra, você pode salvar uma vida. Sim. Então eu não preciso, e eu nem posso esperar isso acontecer só lá fora. Isso pode ser em qualquer posição geográfica. Entendeu? Então assim, Deus pode usar a qualquer um de nós, em qualquer lugar. Há pessoas que falam assim, porque por mais que você faça muito bem feito aquilo que Deus te chamou para fazer, esse programa, eu faço um trabalho missionário, eu vou a um determinado país, algumas pessoas, por mais que você faça bem feito, sempre vai ter pessoas para questionar aquilo que você está fazendo. E é importante porque enquanto nós estamos fazendo, vai se levantar realmente pessoas. Muitas. Às vezes para dizer assim, vai em frente, outros vão falar assim, isso aí para que isso? No sentido de pessoas já falarem assim, para que tanto investimento? Para que fazer missão lá no Haiti? Para que ir no Quênia? Para que ir em Angola? Para que se tem tanta gente passando fome aqui no Brasil? Tem também, mas lá o desafio é maior. São poucos que têm a cara e coragem de ir e atravessar o oceano, porque é um propósito e um princípio bíblico. Jesus não falou assim, olha, só para a gente ficar em Jerusalém. Sim. Eu costumo dizer que a igreja de Cristo, eu falo a igreja num contexto realmente de denominações evangélicas. Uma igreja, ela não pode ter paredes, porque o papel da igreja é o evangelismo, seja ele local, seja ele transcultural, seja ele dentro da nossa casa. Esse é o maior desafio. Os chamados para fora. Chamados para fora, o eclésia, né? Exatamente. Que é o papel que qualquer um pode fazer. Quando eu vejo esse significado da igreja, eu vejo que muitas igrejas, eu acompanho várias igrejas, eu vejo que muitas igrejas estão ficando fechando até como a gente dizia antigamente, não sei se se diz assim mais, né? Essa panelinha, né, de ficar só ali. E aí fica limitado, né? Fica limitado, não cresce. E no próprio nome, né, igreja, eclesia, ali, tem essa chamados para fora para dizer o tempo todo. E o que a gente mais vê, até falei com o Abner aqui também, que a gente conversou um pouco sobre isso, porque ele fala sobre design, né, sobre essa questão de marketing. Na verdade ele é voltado para o marketing. E ele fala, uma das perguntas que eu fiz para ele foi: você acha que hoje Jesus é o maior marketing das igrejas? No sentido que as igrejas têm usado muito isso para fazer live. Sim. E algumas estão usando isso para retorno financeiro e no retorno às vezes não vem para a igreja. Isso. Outras, logicamente, como ele falou, né, também fazem isso com um propósito real, de alcançar mais vidas, que também chega a ser uma missão, como a gente está falando. Eu acho que o jeito de fazer em si não é tão importante, vamos colocar assim, o negócio é fazer. Sim. Se colocar à disposição de fazer. A gente tem muitos, como você falou, tem muitos haters. Meu canal tem 1.100 e alguma coisa, mas já tem muito hater, porque tudo que a gente dá a cara a tapa aqui, né? Sim. A gente está aqui para falar, não no podcast eu acho que é até menos, eu acho que é mais quando eu prego no canal, falo alguma mensagem, porque quando eu mostro a Bíblia, aí a pessoa fala assim, é a razão dele. Não, é a Bíblia. Eu estive até conversando com um amigo meu, e o Rodrigo Silva, logicamente você conhece, o Rodrigo Silva falou sobre uma coisa num podcast lá que eu achei interessante, achei bacana. Ele é pós-doutor, mas eu falei, isso aí eu discordo dele. E o outro rapaz falou, não, é isso, como assim você vai discordar dele? Ele tem 2 doutorados. Não, mas só porque ele tem 2 doutorados, a visão dele é uma, a visão minha é outra. Sim. Porque a Bíblia não tem nada a ver com o que ele falou.
E acho que no contexto que ele tinha dito, ele falou sobre uma coisa de dormir lá, né, na tradução grega. Eu falei, não, beleza, isso na tradução grega é isso, mas não no contexto que ele usou. Sim. Aí entrou a discussão, né? Mas, enfim, isso acontece com a gente aqui também, né? E vai acontecer com quem colocar-se a falar de Cristo. Não vai ter como não ser confrontado, né? E é bom para a gente crescer. Você já passou por alguma situação dessa natureza assim? Sim, vira e volta aí, tem pessoas que se levantam. Quando você está tendo resultado, é bíblico, né? A árvore que está dando fruto, ela vai ter pedrada mesmo, mas o maior é aquele que nos chamou. E a partir do momento que você tem a sua identidade, né? Você sabe o seu propósito, você não para. Você segue o foco e não é distraído, tanto com elogios como também com críticas, porque até o elogio pode paralisar muitas pessoas, não somente as críticas. Então, né, a questão é continuar correndo, né, caminhando em foco no propósito que Deus nos chamou. Lá na igreja lá, você é o pastor presidente aí da igreja de Itapuã, que ele é o pastor da igreja de Itapuã, aqui de Vila Velha. Então, você é o presidente ali, o Eduardo, o pastor Eduardo, que ele que comanda tudo, como é que ele é o pastor geral? Explica pra gente como nós somos acontece o Ministério ADNV, são 42 igrejas hoje, 20 missionários no campo, no sertão e em outros países também. E nós temos as congregações, né, dessas 42 e a sede que é Itapuã, a ADNV em Itapuã. Eu sou o pastor local, né, dirigente local de Itapuã, e o pastor Eduardo é o pastor presidente, onde que ele tem o papel, né, e a função de acompanhar todas as igrejas. Ele congrega conosco, né, está ali como é o meu pastor presidente e pastor auxiliar também. Como nós temos, né, ali na igreja local 13 pastores auxiliares. Temos uma equipe muito boa, mas a sede, eu estou, né, nesse tempo aí já para 3 anos pastoreando. Já pastoreei outras igrejas também da ADNV. Já tive a oportunidade de ser missionário da ADNV também em Portugal por 3 anos. Eu já pastoreei, né, 2 congregações fora, e foi justamente pós a experiência que eu tive no Vale do Jequitinhonha em 2007. Depois de 2007, depois do primeiro convite, foi interessante que depois eu não precisei mais de convite de ninguém. Todo ano eu já estava ali, né, batendo carteirinha no feriado de carnaval. Isso foram 4 anos consecutivos, né? Eu com a minha esposa, a gente não queria outra coisa, já estava assim, o coração esperando aquela viagem missionária. E o coração foi reacendendo. Quando chegou em 2011, nós fomos como missionários integral do ministério, né? Eu abri mão da empresa que eu tinha em sociedade com as minhas irmãs no centro de Vila Velha. Mas isso foi tudo um tempo, um propósito que Deus foi reacendendo no coração, e foi onde o meu primeiro pastoreio foi em Portugal, né? A primeira experiência. Voltei, pastorei em Domingo Martins, né? Uma congregação em Domingo Martins, depois em Coqueiral, aqui em frente ao Tartarugão, por 4 anos, e agora recentemente estamos aí em Itapuã por um tempo, para depois ir novamente para o campo missionário, definitivamente. Foi bom você falar sobre Portugal, que eu até lembrei aqui. Essa semana eu recebi uma mensagem do Walter, que foi um entrevistado aqui também, que a gente conversou com ele, e ele falou que recebeu uma mensagem, alguém entrou em contato com ele via Instagram, né, mandando parabéns pela entrevista, e lá de Portugal. A pessoa lá em Portugal. Eu fiquei feliz porque quando a gente faz algo assim, a gente não imagina onde vai chegar, né? Mas a internet é um negócio fora de série. E é uma ferramenta de evangelização que está alcançando outros países. Portugal, eu falei, gente, nós estamos longe. Então eu achei bacana isso. E quando a gente faz algo para Deus verdadeiro, isso ganha fronteiras. O Felipe estava falando aqui, e eu achei assim. Ele até pegou uma peça quando ele veio aqui, porque ele falou assim: rapaz, eu trouxe um negócio para você, que aí veio com uma tapoé e tal, mostrou para mim. Isso aqui é um biscoito de barra. E me fez comer, para me sentir a sensação das crianças. E eu vi que o seu Instagram lá é lotado de imagens
sobre essas crianças, inclusive nosso editor vai estar colocando lá também as imagens que o pessoal está vendo. Isso ali é muito lindo, é muita criança, chega a estourar o áudio de tanta criança gritando. São 1.000 que eram, né? Quando nós fomos em março para abril, eram 1.524 crianças, já está muito mais do que isso. Glória a Deus. O trabalho lá já sendo feito há 21 anos, né? E assim, foi um trabalho maravilhoso, foi algo que Deus preparou, né? A equipe, fomos em 9 pessoas, tivemos muita experiência. Felipe, eu tenho certeza que já compartilhou muito, e já temos aí um novo desafio. Voltamos do Haiti, né? Com a equipe, quando eu já estava no aeroporto de retorno, eu já estava ali no meu coração, Senhor, já perguntando ao Espírito Santo, qual a próxima viagem, para onde o Senhor quer já preparar. E a equipe que foi conosco, né, comigo, para o Haiti, e também alguns de Angola, que nós fomos há 2 anos atrás consecutivos, 2019, 2020. Essas pessoas já têm nos acompanhado e falam assim, pastor, pode contar, quando tiver a viagem, nós vamos orar, e já nos fala que nós queremos participar. Sim. Porque já entenderam o propósito e amam participar, e tem coisa que é só Deus que faz. Então a gente tem novos desafios para novembro e janeiro, e estamos aí em oração para a gente, além de levar a palavra, né? Deus tem, como você falou no início aí, tem me dado uma ferramenta. Já há 12 anos que eu tenho um ministério infantil, além de ser pastor, eu tenho um trabalho, na verdade o boneco, ele nasceu antes do pastoreio, no sentido de ser levantado como ministro, como um pastor, né, de ser consagrado. Sei que a minha chamada veio antes de eu existir, o Senhor me chamou, né, e eu só fui entender isso alguns anos atrás. Mas eu tenho essa ferramenta, né, que Deus me deu como presente, que é o Boneco Dedé, um personagem infantil, tenho no Instagram, @bonecodedé. Vai estar passando aí embaixo para vocês, para vocês seguirem e verem aí também, vai estar rolando as imagens enquanto ele vai falando aqui também. E o Boneco Dedé já tive a oportunidade de levar esse personagem, né, de estar indo também com a minha esposa, já em 13 países. Então assim, já tivemos a experiência de apoiar e ajudar muitos missionários, né, trazendo uma palavra, auxiliando um trabalho com crianças. Dentro daquilo lá no início, em 2007, no Vale de Jequitinhonha, eu estava na verdade só para tirar foto e escrever aquilo, tudo que você vê, escreve. Eu tirando foto, e a gente sempre cercado de muita criança, e ao ver essa necessidade, 2007 tivemos a primeira viagem para a África, em um país da África chamado Moçambique, né, que foi através da viagem de Moçambique, que passamos por 22 dias. Deus me deu nesta viagem, nasceu no meu coração o personagem Boneco Dedé. Glória a Deus. Foi nessa viagem. Aí esse boneco surgiu ali, e você já tinha mais ou menos um propósito dele, como que ia ser feito, ou ele foi ganhando forma à medida do... Qual foi a primeira apresentação assim, que ele apareceu, assim, o pessoal ficou conhecido? Ele nasceu no coração, ele foi idealizado, né, por Deus no meu coração em 2008. Sim. Eu e a minha esposa, nós tivemos... depois, né? 2007, fevereiro, nós fomos pelo primeiro campo missionário. Eu nunca praticamente tinha saído. Eu nasci, né, em Valadares, sou mineiro, né? Também. Mas saí de lá também, né? Privilegiado, né? Para poucos. Eu saí de Minas com 5 anos de idade, conhecendo muito pouco, e com parente de São Paulo, e saí muito pouco do estado do Espírito Santo, né? Sempre vivi aqui, sou mais capixaba praticamente do que mineiro. Sim. Então em 2007 fui ao Vale de Jequitinhonha, aquilo reacendeu no meu coração, da minha esposa também. Isso em fevereiro. Quando foi em setembro, eu fiz a primeira viagem internacional para o Paraguai e para a Argentina, no mesmo ano. Sim. Então você vê assim, o que Deus começou a fazer. Eu não estava integral na obra, né? Eu ainda trabalhava, as férias que tinha, eu investia tudo, tempo e o recurso, tudo na viagem missionária. Quando foi em 2008, eu recebi um convite para estar indo numa viagem com uma equipe, né, eu participando também, com o pastor Josenil aqui de Cocal, né, tem muita experiência em missões, para Moçambique. Quando nós fomos para Moçambique, passamos por 22 dias,
Fomos ali ministrando, fazendo um trabalho com crianças com fantoche, coisa... Minha esposa com muito mais experiência, que ela já dava aula em escola dominical, já tinha feito seminários focados para crianças, e eu sempre dando apoio, auxílio ali. E nesses 22 dias trabalhamos com 3 mil crianças em aldeias, em vários lugares assim carentes, e aquilo reacendeu no meu coração. E para a gente participar dessa viagem no ano de 2008, poucas semanas antes, poucas semanas mesmo, a viagem já estava comprada, tudo certo. Nós passamos por um período de assim, uma turbulência emocional muito grande, eu e minha esposa, porque a gente vinha orando a Deus para ter o desejo de ter um filho. E poucas semanas antes, minha esposa ela perdeu o filho com 3 meses. Ela estava grávida, perdeu o filho, né? Nós perdemos na gravidez com 3 meses, ela perdeu. E ali foi um baque muito grande, que a gente estava entre cancelar a viagem ou estarmos avançando dentro do propósito de Deus. Deus confirmou, o médico liberou, falou que ela estava em condições para estar viajando. E foi justamente no mês de fevereiro de 2009 que teve a primeira apresentação do boneco, né, Dedé, que foi no Vale de Jequitinhonha também, no mesmo ano, no Paraguai, que eu fui no 2º ano consecutivo. No ano e no mês que seria para nascer o nosso primeiro filho, nasceu o personagem, o boneco Dedé. Então assim, ele veio como um filho também. Aí quando fomos para Portugal em 2011, aí tivemos o primeiro filho. Hoje o Isaac tem 9 anos, sou pai, né, de 2 filhos. Não podíamos ter filhos também, nem eu e ela, né, é um milagre de Deus. O Isaac veio, ele é português, nasceu em Portugal. Tive o Caleb aqui também, tem 4 anos de idade. E assim, de lá para cá, fazendo trabalhos em escolas, no estado do Espírito Santo, em algumas cidades, indo para alguns países. Hoje eu atuo mais como pastor local. Eu dei uma diminuída numa questão de aceitar os convites, porque você estar pastoreando uma igreja é muito diferente de você estar trabalhando e tendo liberdade e tempo para fazer o trabalho com crianças com boneco, né, que principalmente no mês de outubro é muito solicitado. Hoje mesmo eu recebi um convite de uma das nossas igrejas, e o boneco, eu até falei, olha, o boneco está em transformação, em reforma. Nós viemos da viagem do Haiti agora e ele voltou totalmente danificado, todo quebrado, várias partes. Aí eu coloquei ele para reformar, está em reforma, sendo preparado aí para novembro a gente ir para o Quênia. E eu vou levar o boneco novamente. Então o foco do Ministério do Boneco hoje, o boneco, o personagem, ele não é um animador de festa. Tem pessoas que já me chamaram para ir no aniversário de criança. Eu aceitei poucos convites, mas deixei muito claro assim, olha, o boneco ele é evangelista. A linguagem do boneco é um trabalho focado para evangelização, não é animador de festa. Quem quer animador de festa, leva um animador de festa. E eu tenho conhecidos que têm um trabalho de excelência nessa área. Mas o boneco é ir aonde poucos vão. Poucos têm coragem. Sim. Você coloca a cabeça do personagem, enfrenta um calor de 40, 50 graus como no sertão, você sobe em cima de jegue, você vai para o meio da aldeia onde não tem água, fica 24 horas sem tomar banho porque não tem luz, não tem água, não tem nenhuma probabilidade assim de fazer um trabalho como numa igreja estruturada com ar-condicionado, mas isso é o amor que Deus tem colocado e é um trabalho que tem alcançado o coração de muitas crianças. Só o fato de você ir a uma viagem como essa no Haiti, e você trazer a alegria de Cristo ao coração dessas crianças, você vê um sorriso, recompensa toda a viagem, todo o investimento. Com certeza. Agora nós vamos ter o nosso momento, Bedrock. Maravilha. A entrada do Marcelo aqui nessa cena. E para vocês que estão aí curtindo esse podcast, vai estar rolando as imagens para vocês. Pode vir, Marcelo, fica à vontade. Para vocês aí conhecerem um pouco mais através das imagens aí que está passando para você, porque nós estamos aqui na cafeteria Bedrock, né, na Avenida Amazonas, número 73. Então, se você quiser conhecer, né, você tem que conhecer, né, essa cafeteria maravilhosa, a melhor cafeteria de Vila Velha, com certeza, né, Marcelo? Também aí mandar um abraço para o nosso parceiro também, o Fábio da Multicolina, que tem nos ajudado bastante aí. A Sabrina também, da Mar Personalize e a Médica Papelaria, que tem feito as canecas maravilhosas aí. E esse é o momento que a gente surpreende o convidado. O
porque essa caneca é sua. Oh, para você muito levar, obrigado. tá bom? Depois do podcast, para você guardar de recordação aí desse momento que você passou aqui com a gente. Obrigado. E também agradecer sempre, né, ao Marcelão aí por esse apoio maravilhoso que ele tem nos dado sempre aí, esse parceiro maravilhoso. Em nome de Jesus aí, continue anos e anos com a gente aí. Eu que agradeço que vocês têm trazido essa paz, essa vez. O pessoal sempre fala que, quando eu falo que cedi o espaço para vocês aqui, para vocês fazerem as relações, eu só glorifico muito a Deus. E eu louvo a Deus por vocês estarem aqui enchendo esse lugar com a presença do Senhor. Muito obrigado. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado. E se deliciem, por favor, esse maná. Amém. Esse é o Momento Bedrock, o melhor aí pra gente ficar à vontade, comer um pouquinho, tomar um cappuccino maravilhoso. E eu queria, antes de você provar também, deixar uma pergunta no ar. Você prova, fica à vontade para você ficar mais tranquilo. Para responder também uma coisa que você falou aí que eu achei interessante, também a diferença entre o pastor local e o pastor que sai em missões, né? Eu ouvi alguns dias atrás, e é até bom você ter tocado nesse ponto, para talvez você me ajudar a esclarecer esse assunto, porque algumas pessoas elas entendem alguns pastores que saem em viagens, né, demais, ou a pessoa que chegou para mim, ela falou que pastores saem demais para viajar. E aí eu falei assim, mas não é o ministério talvez daquele pastor? Ah não, mas pastor local tem que ficar local. E você como pastor local, você pode fazer também essa questão de sair? Tem alguém para cuidar? Não tem? Qual que é o limite de tantas saídas? Eu queria que você me explicasse um pouco mais sobre isso, mas pode ficar à vontade para você provar seu cara. Até que tá bonito. Tá bonito. Pois bem, eu participo de uma igreja que ela nasceu, a ADNV, ela nasceu fazendo missões. Sim. Né? Eu estou no ministério há mais de 10 anos e é uma igreja que Deus me trouxe a este ministério para impulsionar o meu propósito, que hoje eu sei qual é o meu propósito, dentro de uma questão de transformação de vidas, de famílias, todas as áreas, todas as ferramentas que hoje que há no nosso ministério, de uma igreja, de um ministério local, isso tem feito diferença na minha vida. E quando hoje eu tenho a oportunidade de ser um pastor local e de poder ter essa liberdade pelo nosso pastor presidente, que é aquele que é o responsável por todos nós, né, pastores dessas 42 igrejas, o pastor Eduardo ele nos dá muita liberdade, porque ele é um pastor missionário também, e o membro local, ele precisa conhecer, na verdade, o seu pastor local. Sim. Saber qual é a visão do ministério, saber qual é as ferramentas que a igreja ela dá como oportunidade dentro daquilo que ela está participando de uma igreja, de um ministério local, para ela não ser, na verdade, vendida no sentido, exemplo, eu me membro a essa igreja e daqui a pouco, cadê o pastor? Está viajando, está indo para o lugar. Então, essa participação do membro para se membrar em uma igreja e ela conhecer qual é a visão do ministério, quem é o pastor André, quem é o pastor Diogo, quem é o pastor Marcos, quem é o pastor João, ele precisa realmente ter... João tá também. Hoje na mesa nossa lá. Aí, ó, João, eu profetizei. Já foi chamado aí para ser pastor, tá vendo aí? Ó? É forte, hein? Tá forte aqui, hein? É forte. Ora falamos, ora profetizamos. O apóstolo Paulo disse isso, né? Então, assim, o nosso ministério, o pastor nos dá muita liberdade, né? Mesmo sendo um pastor local, por quê? Ele conhece o nosso chamado e ele nos dá essa liberdade. Pastoreei fora, sou um pastor missionário, né? Nós temos pastores no nosso ministério que eles são pastores locais, não são pastores missionários. Então, assim, mas fazem esse trabalho com tanta excelência como aquilo que Deus tem nos colocado e nos dado a oportunidade de não deixar aquilo que está em nosso coração, o campo, a obra missionária, uma viagem,
um bate-volta, chegar, dar um apoio lá no seu país, na sua cidade. E vale lembrar que um missionário, por exemplo, você pertence ao nosso ministério, é um dos nossos missionários. Nós vamos lá e te damos um apoio, estamos juntos, não enviamos só oferta. Aí nós estamos aqui em nome da igreja, não só oramos, mas estamos aqui para dizer que nós estamos juntos, abraçamos, choramos juntos, comemos o que o missionário come, dormimos aonde o missionário dorme e voltamos e trazemos o feedback para a igreja local, aonde o ministério ele vai se fortalecer muito mais no sentido daquilo que você falou alguns minutos atrás, essa função, esse papel da igreja de trazer a informação para a igreja, o que está acontecendo lá fora. Sim. Por exemplo, o Diogo está mandando uma oferta no segundo domingo do mês para o Haiti, para Angola. O que está acontecendo lá? Sim. Tem o secretário de missões local que ele traz a informação, ele traz o slide, traz o vídeo, traz a informação, a pessoa tem a credibilidade que a oferta está sendo 100% direcionada para algum país, para todos esses 20 missionários, essas famílias. Mas quando vai alguém e traz essa informação, você está respirando, você está cheirando aquela nação ou determinado local, é totalmente diferente do que você passar um vídeo e falar assim: irmãos, contribua com missões, o nosso missionário está passando isso. Pra você ter uma ideia, uma coisa é a gente passar uma informação de um vídeo, uma necessidade, outra coisa é quando você volta do campo trazendo uma informação falando assim: olha, Deus fez isso, o missionário está com essa necessidade, tem 1.500 crianças, 400 são apadrinhadas, 1.000 é um desafio para ser apadrinhado. Qual foi o resultado disso? Que está sendo? Automaticamente o Diogo esteve lá, o André esteve lá, conheceu de perto, nós confiamos no nosso pastor, confiamos na equipe que foi, nós vamos adotar crianças. E começaram a adotar, estão adotando e conhecem a credibilidade do trabalho. Então, o membro local, principalmente quem está participando há muito tempo, sabe que, um exemplo, o pastor, porque o nosso ministério, na verdade, a questão ministerial trabalha de forma de rodízio. Um exemplo, eu fui pastor em Coqueiral, da DNV, por 4 anos. Domingo Martins eu fiquei por 6 meses. Portugal eu fiquei por 3 anos. E os demais pastores também têm a cada ano essa mudança local, que é algo mais ministerial, e os membros sabem disso. Então cada pastor ele tem o seu perfil de excelência que ele faz um trabalho. Um na área de família, sim, um na área de ser um pastor realmente de pastorear mesmo num sentido de visitação, de um trabalho de cada um dentro do seu propósito. E tem aqueles que não somente como eu, outros também, amigos do ministério, que eles também, além de ser um pastor local, fazer um trabalho local, eles têm essa pegada de ir para o campo, voltamos, estamos representando a igreja, o nosso pastor presidente, e trazemos as boas novas, dizendo o que Deus está fazendo no campo. A oferta está chegando lá, e o resultado é tão gratificante, Diogo, de você ver o missionário, você sentar, beber o que eles bebem, comer o que eles comem, e eles chorarem, dizer assim: olha, muito obrigado, eu quero agradecer ao ministério, a vocês que estão aqui, valeu a pena porque vocês estão aqui. Poucos são aqueles que vêm, aceitam o desafio, porque às vezes ninguém quer ir para o Haiti. Sim. Ninguém vai para o Haiti, estou dando um exemplo, a turismo. Você não vai investir pouco, só quem tem um chamado, só quando Deus levanta. Você investir 10 mil reais pessoal, você poderia ir para qualquer lugar do mundo com sua família. Uma viagem para a Europa, para Estados Unidos, mas você vai ali com o propósito de Deus. Você está investindo, não é somente na vida do missionário, você está investindo no reino de Deus. E quem que vai se beneficiar com tudo isso? De ponta, as crianças também, que são o futuro daquela nação, daquele projeto que está sendo feito com um grande desafio. Então assim, nós temos essa liberdade, graças a Deus. E pastoreamos também, temos uma equipe, você perguntou, né, a partir do momento, por exemplo, o pastor André vai em novembro ir nesse ano ainda, fomos para o Haiti 12 dias, em novembro eu vou mais 12 dias para o Quênia, norte da África, no deserto. Vamos lá no campo de refugiados, vamos no deserto da África, no deserto do Quênia, e vamos levar mais 8 pessoas conosco. E como que fica a igreja, pastor André? Nós temos o pastor Eduardo, que é
o pastor que nos dá essa assistência também em Itapuã, né, que eu sou o pastor local ali responsável, e temos mais 13 pastores que nos ajudam dentro, né? Temos uma boa equipe e deixamos tudo organizado, tudo pronto. Nós estamos lá no campo mandando informações, a igreja está cuidando da minha família, né, está cuidando dos meus filhos, está ali assistindo, ajudando, e a gente manda informação, a igreja está vibrando, eu quero ir no campo, o que é isso, o que Deus está fazendo? E o pessoal nos procura depois, pastor, eu quero ir também, o que precisa para fazer uma viagem missionária? Então assim, e daqueles que ficam na retaguarda orando, e às vezes contribuindo, mas nunca tem o desejo, isso é muito pessoal de cada um, de querer ir por um Haiti da vida, por um Quênia, por enfrentar um deserto, né, não sabe o que vai enfrentar, isso é muito particular de cada um. Tem até a questão também da pessoa talvez não pode estar preparada espiritualmente, mas não por uma questão psicológica para enfrentar tudo aquilo que tem naquele país, né? Porque um Haiti, um Quênia, me corrija se eu estiver errado, mas a miséria é muito grande e algumas cenas ali são cenas chocantes e nem todo mundo está preparado para viver aquilo. Acho que eu não sei, né? Estou aqui de leigo aqui falando também, porque eu não tive essa vivência ainda. Diga-se de passagem, vai que rola um momento maravilhoso da minha vida aí, mas deixa em aberto. Mas tá ali na missões mesmo de frente, eu acho que talvez nem todo mundo também tem esse preparo psicológico para lidar com as diversas situações. Exatamente. Porque vendo algumas imagens que a gente geralmente vê, né, crianças muito desnutridas, crianças que não têm nada, a questão mesmo do biscoito de barro, é algo muito forte. Para você ver aquele balde sendo derramado e aquelas crianças naquele alvoroço querendo pegar aquele biscoito, e é algo assim muito forte. As imagens da outra vez, e o editor, se quiser colocar de novo, cedidas pela Amor e Graça, né? Eles cederam as imagens para a gente passar aqui. São imagens muito fortes porque ali você vai se sentir totalmente tocado por aquele momento. Não tem como não sentir, não tem como passar por aquele momento e não ser, mais do que ministrar para alguém, ser ministrado. É realmente isso, mesmo a minha visão. Exatamente. Por isso que toda viagem, muitas pessoas elas se manifestam o desejo e o interesse de ir. Mas eu, como líder hoje, eu sempre procuro ter muita dependência do Espírito para tanto orar e Deus confirmar das pessoas e que Deus envie juntamente comigo aqueles que realmente vão ter um propósito, que Deus tem um propósito, na verdade, para ter essa experiência em uma viagem. Não é simplesmente, eu tenho recurso para mim não é problema, eu vou na viagem, eu quero ir lá conhecer. Não é uma viagem turística, é uma viagem com propósito, porque senão você pode ir em qualquer período do ano. Mas a viagem em equipe, a viagem que nós temos levantado esse desafio anualmente, é uma viagem realmente com pessoas com propósito. Sim. Independente, como o Felipe, usado no louvor, pastor André, além de palestra na área de família, um trabalho com crianças também, o outro na área da intercessão, o outro está pronto para qualquer coisa, como o Adson, que foi conosco, foi ensinar as pessoas da padaria para fabricar pizza ali, e hoje a pizza já está em andamento. Então cada um dentro da sua vocação, porque foram pessoas que Deus levantou, e com muita oração para Deus permitir que vá comigo pessoas que realmente têm um propósito. E realmente, assim, tem viagens que há um choque, principalmente o choque transcultural e o choque emocional nesse dia que foi para mim e para todos da viagem ali, né? Cada viagem é uma viagem diferente uma das outras, cada país com a sua particularidade. Uma experiência, o desejo aumenta mais e mais ainda pelo campo missionário, o amor, né? Por essas vidas, ajudando o missionário.
Mas o dia, principalmente o dia da distribuição do bolinho de barra, e a gente conhecer aquilo que há mais de 20 anos foi feito um documentário pela Globo, e nós assistimos pelo YouTube, está aí disponibilizado no YouTube, você procurar lá, Biscoito de Barra no Haiti, uma filmagem muito antiga, e a gente participar naquele quintal e ver aquela mesma mulher fabricando aquilo, nós irmos no local onde é distribuído, crianças desesperadas comendo, mas com fome. E você que tem filho, você que tem família, tudo que você tem, você fala assim, eu tenho que ser muito grato a Deus por aquilo que Ele tem me dado. Sim. E o que eu tenho feito para a obra missionária para Deus é muito pouco diante daquilo que eu vejo que essas crianças têm enfrentado, que o missionário está há 21 anos fazendo esse trabalho desafiador. Então, assim, eu já tive a oportunidade de levar como equipe, eu estar liderando 30 pessoas em uma viagem missionária. Sim. E eu já tive a oportunidade de levar pessoas com a quantidade de 9 pessoas. E já vi que nesse grupo, um exemplo, como no grupo de 30, pessoas que ali nunca mais vão ao campo missionário. Tiveram o primeiro contato, foram chocadas, falaram, não é isso que é para mim, e a gente tem que respeitar a particularidade de cada um. Mas tem outros que reacenderam e falaram assim, eu não quero perder uma. Então, assim, tem pessoas que vão ter muito mais resultado de ficar na retaguarda, orando, contribuindo, às vezes, um exemplo, ajuda na compra de um livro, os desafios que nós temos aí na compra de um boné, num feijão tropeiro, às vezes num brigadeiro, que a galera está levantando recurso aí, eu vou ajudar, mas eu não posso, eu não quero ir mais. Então, assim, e outros que passaram nesses 30 falaram assim, pastor, eu quero ir nessa viagem, eu quero ter oportunidade. Então a gente deixa assim bem à vontade, respeitando a particularidade de cada um, porque sabendo que é Deus que nos envia, não somos nós que devemos realmente, por mais que eu queira, não é por só eu querer, é qual é a vontade de Deus para essa viagem. Sim, vocês fazem algum tipo de escola missionária? Como é que você faz a questão da preparação desses futuros missionários assim, para ir para o campo? Assim? Porque essa questão desse embate, desse choque cultural, transcultural, não sei como que é a nomenclatura, mas esse embate é só na hora mesmo que chegar lá, mas como que é a preparação espiritual para uma pessoa ir a uma missão dessa no Quênia, na Angola, Haiti? Como é que funciona? Já tem, o Ministério já tem além de ter o seminário de teologia, tem um seminário de missiologia, um período de 6 meses, não é para quem tem um chamado missionário, qualquer pessoa pode fazer o curso de missão. E o curso de missão no nosso ministério é aberto ao público, qualquer pessoa pode fazer. Eu quero saber mais um pouco sobre missões, eu quero estudar, mas eu não quero ir viajar para fora. Qualquer pessoa pode fazer, para conhecimento, para transformação, né? Aqueles que têm uma vocação também, eu quero ser um missionário local, é importante conhecimento. Então tem um período de 6 meses, quando acaba, por exemplo, você termina esse curso de 6 meses de missiologia, aí tem um prático no campo missionário. Esse prático pode ser tanto no sertão do Brasil, você pode fazer uma viagem mais curta, de uma semana, com investimento menor, colocar aí entre 450 a 600 reais, você pagar com ônibus, alimentação e tudo, em média por pessoa, para ir para o sertão. Como nós temos missionário, a equipe lá vai receber, você vai ter a prática, o missionário, uma coisa é você fazer a teoria, outra coisa é você estar na prática. É a mesma coisa que aquela pessoa que tem a teologia, mas na verdade ela não tem a prática ali da prática do dia a dia. É diferente, é muito diferente. Você precisa ter as duas coisas, conhecimento e também a viagem missionária. Pastor, mas eu posso ir para uma viagem missionária dessa sem passar por essa escola? Pode, entendeu? Desde que você tenha um chamado. Deus confirmou. De que maneira Deus confirmou? Né? O que você sabe fazer? Qual é a sua vocação? Não há, na verdade, assim, um crivo, né, de uma prova, você foi reprovado que você não vai na viagem, não há. A gente deixa bem tranquilo, porque na verdade o nosso desejo, o nosso coração é que a pessoa realmente ela tenha uma experiência fora. Não que ela vai ser um missionário fora, porque ela volta totalmente transformada no sentido do que Deus está fazendo nas nações, o que Deus está fazendo no sertão do Brasil. Que a necessidade tem Vila Velha, como nós temos um exemplo
igrejas aqui na região 2, que, por exemplo, na Grande Terra Vermelha, que, o exemplo, nós fazemos o trabalho, que é o papel da igreja, tanto transcultural, do outro lado do oceano, sim, no Haiti da vida, como nós também temos uma prática, levamos pessoas que às vezes não tem um recurso tão alto para ir para um Haiti, mas dia 14 de agosto nós vamos fazer uma ação missionária, uma ação social, que fazemos, por exemplo, no Haiti, nós vamos fazer em Jabaeté, aquela região que é uma das regiões mais carentes. Então, vão levar cesta básica, estamos levantando doações de roupas, brinquedos, pessoas na área da beleza, do cabelo. Então, assim, pessoas que não podem fazer lá fora, mas querem produzir, vão ser usadas aqui também. Então, não é só aí quem não pode ir, quem não tem condições de ir por causa do trabalho, por causa várias coisas, né? Pode ir aqui, um sábado pela manhã, estar conosco. Então, esse propósito. E essa questão do prático, ele é muito importante, porque a pessoa ela recebeu a certificação do diploma ali, né, de missiologia, e agora ela vai realmente, por livre e espontânea vontade, né, participar do prático. Isso faz toda a diferença. Aquela experiência mesmo que ela vai ter ali. Talvez isso vai somar ao currículo dela. Talvez, e ali vai reacender aquilo que já está no coração, na verdade, né? É ali que ela pode talvez ter um choque ou não, né? Exatamente. Agora, essa questão espiritual, o preparo, eu vejo assim, você vai para Angola, é um país assim que a gente tem Angola, a questão espiritual, a questão espiritual é uma realidade. O principado que atua em Angola é a pressão espiritual no Haiti é outra. Angola é feitiçaria. No Haiti é o voodoo. Você vai, por exemplo, para Portugal, você vê uma ação totalmente diferente. Então, assim, desafios há em todos esses países, em todos os lugares. Aqui em Vila Velha é desafio, entendeu? Sim. Todo lugar, não é só lá, não é mais nem menos. A preparação espiritual, a pessoa ela tem que ter, sim, uma preparação espiritual, porque realmente, se a pessoa ela ir de qualquer maneira, ou ela pode ser paralisada às vezes por causa de uma brecha, por causa de uma enfermidade, ela vai ficar às vezes, por exemplo, parada por alguns dias por causa de uma enfermidade, de uma situação, e o grupo está trabalhando, o grupo não pode parar, está desenvolvendo, a gente está acompanhando aquela pessoa. Então, assim, tem que ter realmente preparo, a dependência total de Deus. Para isso há um tempo, por exemplo, vamos para o Quênia, fomos para o Haiti, fomos para Angola. Nós não vamos, eu sempre falo para a equipe, você não vai se preparar para ir para o Quênia ou para essas viagens fora, porque o cristão ele precisa estar preparado. Sim. Você pode encontrar um endemoniado em qualquer lugar. Uhum. Você pode encontrar um mendigo e Deus quer te usar em qualquer lugar. Sim. Claro que você pode reforçar como ferramenta a um preparo espiritual um pouco mais elevado diante daquilo que você vai enfrentar, que você não sabe o que você vai enfrentar. Uhum. Não tem como, por exemplo, falar, pastor, o que eu vou enfrentar? Eu quero ir para o Quênia. Como que vai ser lá? Dá para saber. O Espírito Santo vai revelar tudo no período da viagem, mas busca. Aí a gente tem semanalmente, por exemplo, até o dia da viagem do Quênia, em novembro. Semanalmente, todo o grupo, desde que o grupo é formado, já tem fixo ali as 8 pessoas. Semanalmente nós temos o período de oração juntos, o dia do jejum específico. Então nós vamos num propósito coletivo, além daquilo que individualmente cada um tem que ter a sua preparação, para não ser nada muito formal e nem muito religioso, ter a sua dependência total de Deus. Eu queria também depois entender agora um pouquinho mais, que eu acho que talvez seria uma dúvida de muitas pessoas, porque o nosso ministério de vida, ele sempre esbarra em quem está perto. E no seu caso, no meu ainda não tem, mas no seu caso você tem seus filhos, né, a sua família, o seu grupo familiar ali. E como é que isso é gerido? Né? As crianças crescendo nesse ambiente de um pai, pastor, missionário, que às vezes talvez eles não vão na viagem ou vão na viagem. Como que funciona essa didática para eles? E eles entendem, não entendem? Queria saber mais sobre isso. Eu costumo dizer, o exemplo, para quem é casado, o chamado não é só do André. O chamado missionário
precisa ser da família. Sob a missão. Não que o exemplo, os meus filhos hoje têm 4 e 9 anos, eu não posso definir que ele vai ser um pastor ou que vai ser um missionário, porque senão eu posso estar bloqueando um propósito muito mais além do que Deus tem para a vida dele. O que eu oro hoje, o que eu tento trabalhar, e uma das coisas que eu atuo também dentro da minha área é a questão de criação de filhos, educação de filhos na área de família, no ministério, principalmente sobre paternidade, criação de filhos, é algo que eu procuro estudar muito e falar muito acerca, principalmente nas mensagens, nas pregações, sempre nessa linha, na área de família e na área de paternidade. E algo que eu já vi, tendo muitos contatos assim de amigos missionários, de pastores, já vi assim muitos pastores e missionários, principalmente, de ter assim o filho na fase da adolescência, o filho pequeno na infância, ou o filho jovem, ter muitos conflitos, ter muitas interrogações e ter muito bloqueio no sentido de ministério família. Sim. E por que isso algumas vezes acontece? Pelo fator que hoje, assim, com muita dependência de Deus que eu tenho procurado trabalhar também com a minha esposa, a comunicação na família. A comunicação com os filhos, entender qual é o propósito do pai, o propósito da família, que hoje porque exatamente trabalhar num contexto não é um exemplo, eu chegar numa tacada só e falar assim: filho, papai está viajando para o Quênia, tá? Mas por quê? Por que papai viaja? Por que acontece isso? Por que papai se ausenta? Por que acontece isso? Você explicar que é um chamado, que Deus, você vai cuidar de vidas, papai vai voltar. Porque tem pessoas que falam assim: eu vou viajar. O filho, principalmente pequeno, ele tem que entender a comunicação. Vai orar, um exemplo. Você tem uma ideia? Os meus filhos no Haiti, praticamente, a minha esposa não conseguiu. Ela sempre me acompanhou nas viagens, né? Depois que veio os filhos, aí não teve condições mais de viajar. E eu, viajando, voltando. Mas a minha família, quando eu faço uma viagem como essa, elas participam comigo, não fisicamente ou ali presencialmente comigo, mas elas estão participando de tudo. Elas estão orando. Quando eu cheguei com uns bolinhos com biscoito de barro, a primeira coisa que o meu filho de 4 anos falou: papai, cadê o biscoito de barro? Eu quero comer. Ele pediu para comer, eu não pus sobre ele, falando assim: olha aqui, come isso aqui para você ver. Você tem que ser mais grato a Deus. Não é dessa forma. Já queria conhecer. Ele, papai, porque eu já havia falado, eu preparei a informação, eu trabalhei na mente deles, não só numa questão de uma viagem, porque eu não viajo todo mês, eu viajo no máximo 2 vezes no ano, assim, no máximo. Mas principalmente o exemplo, eu estive pastoreando aqui em Coqueiral, numa congregação, um trabalho missionário local no bairro de Coqueiral de Itaparica, aqui próximo. Sim. Quando deu 4 anos, nós fomos para uma outra igreja. Então, essa transição tem uma comunicação principalmente com os meus filhos. Minha esposa entende melhor, porque ela já tem um filtro mental que já é mais tranquilo de entender, já está preparada, é algo do ministério, nós aceitamos, nós não estamos assim de passar, já eu não sabia, não. Você está, o pastor, o missionário, ele sabe, por exemplo, ele vai para o campo, daqui a alguns anos ele pode retornar ou ir para um outro país. Ele aceitou isso, é um chamado dele, é uma renúncia, é um sacrifício. Então, assim, essa comunicação de uma transição de uma igreja para outra por um tempo, não sabemos quanto tempo, a gente procura mostrar tanto os ganhos que os filhos vão ter, como também as perdas. Você vai perder, às vezes, um exemplo, uma amizade com o filho que você está indo para um outro país. Sim. Por exemplo, vamos voltar para Portugal. Esses amigos que você conquistou, você não vai ter mais o contato com ele, mas você vai ter uma câmera, você vai ter um contato visual através de uma live, mas lá você vai ganhar outros amigos novos também, vai reencontrar outros amigos que estão lá à sua espera. Então, eu procuro tanto na questão que eu atuo como psicanalista também, né? E é uma questão muito preocupante, realmente, um grande desafio, principalmente para... Até uma coisa que eu queria saber se facilita um pouco mais essa questão de lidar com os filhos de preparação. Isso é parte da psicanálise. Para um conhecimento de estudo,
de uma ferramenta que já é da prática minha de ministério também, isso contribui muito para mim passar essa informação, mas eu sei que eu posso ainda falhar em muitas coisas, sim, mas eu vou falhar menos. Então assim, a informação, a comunicação faz toda a diferença. Um exemplo, em novembro agora, minha esposa vai estar viajando por um período de 10 a 12 dias também para o Quênia. Então assim, os filhos, a gente procura passar para eles, informar a eles por que nós vamos nessa viagem, né? Qual o propósito. Vai ficar com um exemplo com a avó, que tem esse cuidado, está num local seguro, e o desejo do coração que eles vão estar viajando também daqui a pouco tempo conosco também, que vamos para um outro país definitivo dentro do chamado. Então essa informação ela não pode ser uma vez no ano ou quando acontecer. Sim. Tem que ter o preparo, principalmente para que não haja uma crise, principalmente de identidade. Às vezes eu estou aqui, eu estou ali, daqui a pouco, e a família participar no contexto deles serem comunicados, porque eu não posso simplesmente impor, por mais que eu sou sacerdote do lar e o pastor, eu sei o chamado de Deus para a minha vida, para a minha família, eu não posso impor e falar assim, olha, nós estamos indo para o país, vamos ficar longe da família, nós estamos indo definitivo, não temos tempo para voltar. Tenho que passar tanto as perdas como os ganhos também, no sentido de contexto geográfico, de propósito de Deus, entendeu? Para eles entender que eles participam de uma família que é uma família missionária. Isso. Quando não há essa comunicação, realmente há um conflito, principalmente na fase da adolescência, falar assim, eu nunca tive a oportunidade de falar na minha casa, meu pai nunca me comunicou, minha mãe nunca me falou. Então às vezes quando completa 18 anos, aí ele está vivendo uma crise de identidade, uma crise emocional, nunca teve a oportunidade de falar, nunca participou, nunca foi comunicado, aí realmente vem as consequências psicológicas, né? Você falou sobre a questão dessa rotatividade, né? Bom que o ministério, ele cresce, a criança, né? Ela crescendo já com um pai que tem essa rotatividade, né, de estar em várias igrejas, talvez isso facilite ele entender que desde pequeno isso vai acontecer mais dia, menos dia, sim, porque é um período de tempo que seu pai fica em tal lugar. Eu agora me colocando na visão do filho, né? Ele já consegue ver que vai ter isso. Então as viagens talvez também não é um baque muito grande para ele, porque ele também já entende que o pai ele tem, sim, essa rotatividade. Talvez isso facilite o entendimento da criança. E entra naquilo que você falou também sobre a visão da igreja, né? Como se a igreja já tem isso dentro da visão dela e já preparar os pastores e estarem sempre se locomovendo, sempre, sim, se mudando, né? Então fica mais fácil até, né, na ponta do iceberg, sim, que é os filhos e que é a família, ela se desenvolver e entender o propósito de talvez, se esse pastor virar um missionário, aquelas crianças vão entender essa didática. Porque de nada vai valer você, o exemplo, eu viajar o mundo afora, ser um missionário, ter muito conhecimento em nações e viver ainda assim o projeto de Deus, se eu não conseguir, num contexto, realmente estar perto da minha família. Então, há um contexto que cada um pessoal, de uma forma pessoal, realmente tem que ser trabalhado a curto, médio e longo prazo. No sentido, exemplo, eu viajo, exemplo, fico 12 dias fora, eu tenho que suprir pelo menos esses 12 dias que eu me ausentei. Eu tenho que ter um tempo com meus filhos, eu tenho que ter um tempo, as férias da família. Quando o que acontece na verdade, não só no contexto principalmente de viagem missionária, mas numa questão de trabalho secular também, há um peso para muitas pessoas no sentido de se trabalhar muito, tanto secular como às vezes até dentro do ministério também, e ela não consegue gerir um tempo que é tão precioso, de você ter um tempo de qualidade para a sua família. Sim. O tempo de qualidade com os filhos, com a esposa, isso faz toda a diferença. Então, exemplo, esse mês agora eu já vou ter os 15 dias, eu tenho 15 dias de férias com a minha família. Eu não passo o ano todo só viajando, indo para um lado para o outro, mas eu aproveito o período
de escola dos meus filhos, a gente se retira, vai para um lugar e a gente vive aquele tempo. Eles entendem que é o tempo da família, ao tempo que já aconteceu o exemplo de eu estar indo, exemplo, fazendo uma viagem de um encontro de casais com a minha esposa no final de semana pelo ministério, e eles saberem que aquele é o tempo do papai e da mamãe, ao tempo que é toda a família no contexto, e às vezes o papai precisa ir também sozinho. Então tudo dentro de uma comunicação. Se não se comunica, o que há muitos pais, líderes que têm essa dificuldade, realmente depois vai tentar, mas por que aconteceu isso? Por que está acontecendo? Comunicação, ela é a peça, é a chave principal para qualquer relacionamento saudável e você viver um tempo de bênção sobre a sua família. Glória a Deus. Eu queria ainda fazer uma última pergunta sobre isso, que é, aproveitando que a gente já está nesse tema, a questão de filhos, agora talvez saindo um pouco até da questão de missões, e falando agora de um modo geral sobre pastores e seus filhos, que eu acho que também é algo que as pessoas querem saber. Tem muitos pastores e ministros da palavra, seja evangelista, diácono, o que for, né? Nesse sentido de liderança, que tem muita dificuldade com os filhos. Aí eu queria, aproveitando a sua presença aqui como pastor, eu queria que você pudesse talvez esboçar um pouco mais para a gente a ideia de por que existem tantos filhos que acabam depois se desviando e saindo. Tem talvez é um gancho do que a gente começou a falar, né? Mas talvez é algo que você consiga expressar melhor, porque como você é pastor, imagino que você já tenha atendido vários casos sobre esse tema, e eu queria que você falasse um pouco mais dessa experiência, o que acontece para tantos filhos de pastores, às vezes perderem a cabeça nessa adolescência que você falou, e talvez na parte adulta, não querer mais o evangelho, algo desse tipo, se frustrarem. Sim, o desafio da criação de filhos é para qualquer líder, nós falando aqui numa questão eclesiástica, qualquer liderança eclesiástica, o desafio sempre será, a criação de filhos será um desafio para qualquer pai e qualquer mãe. Eu vejo como algo muito individual do histórico de cada família. Não tem como jamais eu aqui definir é por causa disso ou é por causa daquilo. Mas existe um contexto, existe um histórico a ser estudado, a ser acompanhado dentro da questão se aquele pai foi um pai presente ou um pai ausente no período da criação. Porque tem muitos pais que não entendem o motivo da atitude negativa e do comportamento de alguns filhos, principalmente na adolescência, que é uma fase muito difícil, por causa do momento presente, mas se esquecem de ver o histórico. Que às vezes o filho nunca participou de nada, o pai nunca conversou, na verdade o pai nunca teve isso na criação dele, e vem aquela reprodução, o efeito tabela, na verdade, por falta da mudança da atitude de um pai, que eu não tive isso no passado, mas eu vou procurar colocar em prática de uma forma diferenciada na vida dos meus filhos. E às vezes não se comunicou também com o filho. Aí, quando chega na fase da adolescência, quer que o filho converse, quer que o filho se comunique, o filho não teve durante 12 anos, agora ele vai fazer o quê? Ele vai ficar quieto, vai ficar trancado no quarto, só jogando videogame e outras coisas mais. Porém, diante desse desafio, eu vejo assim, a questão muito individual do histórico de cada um, mas uma preocupação que o líder, vamos falar na questão do pai, o pai pastor, né, ou a mãe pastora, principalmente o pai, né, hoje uma das fragilidades você vê, praticamente 90% é a ausência do pai, não só a ausência de presença, mas de omissão de um pai que tem dentro de casa. Sim. Filhos de pais, órfãos de pais vivos, na verdade, né? Sim. Então, há um contexto assim, muito vasto no sentido de que, infelizmente, muitos pais, pastores, né, líderes, estão vivendo e enfrentando hoje. Eu costumo ver da seguinte forma: por mais que o pai ele tenha dado uma boa educação, uma provisão,
tentou dar o seu melhor, ele educou, ele ensinou por uma vida, educou, o menino cresceu. Vai chegar uma fase da vida para qualquer filho de qualquer família, seja ela cristã ou não, que ele vai ter as suas decisões pessoais. Ele vai ter suas decisões. Por mais que eu tenha criado numa igreja, eu nasci no lar cristão, eu também nasci no lar cristão. Só que quando deu 16 anos de idade, eu dei uma escapulida e fui para o mundo. Sim. Fiquei 6 anos desviado. Entendeu? Então assim, eu tive as minhas escolhas e tive muitas consequências. Então Deus me resgatou e minha mãe, meu pai nunca desistiu de mim. Sempre orando e intercedendo. E eu estou de pé hoje pela misericórdia de Deus e pela intercessão deles. Então assim, eu vejo nesse contexto, número 1, uma questão que realmente o pai, ele deu o seu melhor, ele fez a coisa certa achando que era a coisa certa, educou, ali foi um pai, aos olhos dele fez tudo certo, porém vai ter a decisão do filho pródigo. Sim. Você vê aquela passagem, uma parábola muito ali, que teve aquele que falou assim, não, eu não saio da casa do meu pai, mas era o filho rebelde. E teve, aí você vê 2 contextos, que nós não vamos entrar. E teve outro que falou assim, não, quero a minha herança. Chegou o tempo da decisão que os nossos filhos terão que tomar. Agora, existe uma outra realidade, um outro contexto, de que realmente sim, parte dessas consequências é o fruto de um envolvimento tão grande no ministério, ou de um ativismo, ou de uma entrega total, geral, numa questão de pastoreio, eu atender o dia todo pessoas, eu tenho que visitar muitas pessoas, eu tenho que, eu lá estou com meia-noite, eu tenho que atender, eu tenho realmente o chamado de Deus, mas às vezes o filho não tem 10, 20 minutos para ter, não é um atendimento, para ter um diálogo com o pai, para tomar um café, vir na cafeteria aqui no Jovem, vamos lá tomar um café. O pai não tem isso porque está muito ocupado com o pastoreio, está muito ocupado às vezes com as coisas pessoais. Então isso vai trazer no futuro uma sequela, uma consequência muito grande. Não uma questão só de igreja, mas uma questão de trabalho também. E a mesma coisa com a mãe, a mesma coisa com o pai, no sentido também de ausência de tempo de qualidade e de procurar conhecer mais o filho. Então, hoje, a gente vive assim, a nossa geração eu vejo assim como uma geração muito desafiadora, primeiro, porque por mais que os nossos pais, eu vejo que no passado eles não tinham tanto conhecimento, eu sempre falo isso, não tinham informações que nós temos hoje. Demais. Uma bateria de informações na área de família e de criação de filhos, livros, você vê aí grandes autores, mentores, você vai ler, você vai colocar em prática. Eles não tiveram conhecimento, eles não tiveram tanta informação que nós estamos tendo hoje. Então, hoje nós temos muita informação, que às vezes se torna até um perigo, que é tanta informação que é tanta que às vezes colocamos em prática poucas coisas. Sim. E temos conhecimento no sentido de facilidade de conhecimento que os nossos pais não tiveram, mas nós chegamos até aqui, né? Traumatizados ou não, com um pai autoritário ou não, com um pai que abandonou, que sofreu um abuso ou não, mas você chegou até aqui, Deus te trouxe até aqui. Agora, a geração que nós estamos vivendo é uma geração desafiadora por causa do sistema deste mundo, a ideologia de gênero, outras coisas mais, a influência. Sim. Aí entra a ausência do pai. Não basta simplesmente, o meu filho não pode me conhecer, saber que eu sou só um pastor. Ele tem que saber que eu sou um pai. Antes de eu pastorear, eu tenho que primeiro pastorear, ser o pastor dos meus filhos. Eu tenho que ter o devocional, eu tenho que orar, eu tenho que liberar a bênção sobre ele, olhar nos olhos, criar a identidade dele, trazer uma blindagem. Eu vejo sempre no sentido de precisamos nós como pais, principalmente pais cristãos e líderes também, colocar que a porta da nossa casa seja uma porta de prevenção, porque vai chegar uma hora que os nossos filhos vão sair para viver a vida, eles vão ter que ter as escolhas deles e as decisões. Mas o maior desafio que eu enfrento e vejo e passo isso para muitos pais hoje é a gente ganhar e conquistar o coração dos nossos filhos. A partir do momento que você conquista o coração dos seus filhos, aonde seu filho estiver, ele está lá na faculdade, você não sabe o que está acontecendo, quem é um amigo, se vai oferecer droga ou não, ele vai saber que tem um pai que é um amigo dele, porque o coração está com o pai. Ele vai chegar e falar assim, pai, isso.
Eu não tomei essa atitude. Por quê? Porque eu tenho um diálogo, eu tenho um amigo, eu tenho alguém de confiança. Porque a maioria das vezes hoje, o pai não educa, aí educa o traficante, educa a influência negativa do sistema do mundo que a gente vê, e ainda assim é um grande desafio. Então, a gente encontra dentro desse contexto muitos desafios. Não tem como definir, né? Eu vejo assim, que um pai e uma mãe, o filho hoje não está na presença de Deus. Eu já ouvi, já tive várias, por exemplo, atendimento, fala, pastor, meu filho nasceu na igreja, no sentido, quase que não nasceu no hospital, mas quase nasceu na igreja. Meu filho tocou bateria, passou pelo Ministério Louvor, passou pelo departamento infantil, passou pelo berçário. Quando deu 18 anos, o que era para ter um fruto, para os pais ter o fruto, colher o fruto, agora é o efeito contrário. O porquê? Aí tem que ter um contexto de uma questão pessoal de cada pai, fazer uma retrospectiva e saber, às vezes, o que não fez lá atrás e tentar, pelo menos, porque não tem como. Se meu filho hoje tem, um exemplo, 18 anos, e eu não fui um pai presente, de qualidade, de sair com o filho, sair com os dois, depois sair individualmente, e dar esse tempo de qualidade para eles, o que eu vivo com a minha esposa, eles viverem e falar assim, se papai e mamãe estão bem, eles também estarão seguros. Então o contexto familiar faz toda a diferença. Porque até a própria psicologia, uma criança diz isso e é uma grande verdade. A criança, ela cresce e o cérebro dela é como uma esponja, ela vai filtrando todas as informações. Se tem gritaria, se tem confusão, se está falando mal da igreja, se está falando mal do pastor, se está falando mal do presidente, se está falando bem, se está falando mal, está absorvendo. Sim. Quando ela crescer, ela só vai colocar em prática aquilo que ela viveu. Então assim, aí nós temos que ter esse cuidado. Eles estão captando de nós como um raio-x tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então se eu não sou modelo como um pai, como um sacerdote, que é um desafio para ser um marido, né, segundo o coração de Deus, e para cuidar da minha esposa, se eles não verem isso, ver o efeito contrário, a reprodução no futuro vai ser a mesma coisa também com a família deles. Porque é um modelo. Tem gente que hoje eu atendo pessoas em gabinete, tanto na área de pais como na questão de casais também, que eu já perguntei, por exemplo, hoje está vivendo um conflito no casamento, né? Sim. E às vezes uma questão também de dificuldade de educação na criação dos filhos. Quem foi o seu modelo? Quem é a sua referência? Como pai ou como marido? Você teve uma referência num casamento? Não, não tive. Meu pai não foi um modelo, não era um bom pai para minha mãe. Então, o pai ausente? Como que essa pessoa vai procurar ter resultado? Buscando conhecimento. O conhecimento ele transforma. Então, assim, a partir do momento que a gente colocar em prática, com muito desafio, a gente recebe informação que os nossos pais não tiveram, nós vamos ter realmente bons frutos no futuro, em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer a última pergunta, essa última aí, mas eu acho que tem algo que você falou aí que dá para extrair mais um pouquinho de você ainda. Vamos espremer um pouquinho mais. Eu vou bebendo aqui, ó, esse cappuccino maravilhoso. Espremer um pouquinho mais o pastor André aqui. Porque eu lembrei que hoje, exclusivamente hoje mesmo, eu estava conversando com um rapaz e a gente estava falando sobre algumas falhas de caráter em algumas pessoas, e de modo geral, não é nem cristão, falo de modo geral, que é uma falta muitas vezes do núcleo familiar que existiu, que geralmente 99% é devido à questão do núcleo familiar não ser um núcleo familiar, como vou dizer assim, perfeito ou ideal, né? Que a gente imagina. E a pergunta não é nem essa, né? Só para ter uma introdução. A questão que eu queria trazer é mais sobre essa falta desse núcleo, já que você trouxe toda a importância da questão do núcleo, é como a pessoa vê Deus. Porque principalmente aí, quando você falou a questão da falta de exemplo de um pai, e sempre vai ter a dificuldade de também amar o pai. Sim. Queria que você tentasse falar um pouco mais disso, porque essa dificuldade eu acho que
que é a grande limitação também que eu vejo, e hoje eu estava conversando com um amigo e a gente falava sobre isso, porque aí ele contava sobre uma outra amiga nossa e tal, ela está fazendo isso, está fazendo aquilo. A família dela tem essa dificuldade, porque ela não foi criada nem com o pai não foi ausente, a mãe também não era ausente, foi criada pelos avós, e a mãe agora faleceu, o pai ela já não tinha referência e está fazendo diversas coisas que são totalmente assim, deploráveis. Mas eu falei com ele, o cerne de toda a questão é a falta do núcleo familiar. Faz toda a diferença. Não sei, eu imagino que seja isso, né? Sem até ter contato com ela, mas eu vi que seria isso. Faz toda a diferença. A atitude, o bom exemplo ou o mau exemplo de uma pessoa na fase adulta, ou às vezes até o comportamento de uma criança, faz muita diferença a questão desse núcleo familiar, das atitudes diárias que aquela criança ela absorveu, tanto de um lado positivo como num lado negativo. E tanto nessa questão dessa deficiência, a questão da falha de caráter, uma questão de um filho desviado também, que o pai hoje está chorando, mas criou na igreja. A gente, como cristão, a gente tende a pontuar também a questão da natureza pecaminosa, que isso influencia muito. Mas eu conheço muitas pessoas que elas não são crentes, não são evangélicas, e elas têm assim, você olha o comportamento, você fala assim, só falta entregar ele para Jesus. Só cheio de princípios. Cheio de princípios. Porque a base da família faz toda a diferença. E o ataque de Satanás hoje contra os princípios da família, esse bombardeio, é para hoje, né? São cenas para o próximo capítulo, é bombardear, já começando, não tem nem piedade das crianças, diante de informações, diante de propaganda, não tem mais aquela fase da inocência. O diabo vem de uma forma para detonar mesmo. Então, se não há participação dos pais nesse contexto de buscar uma ferramenta, porque às vezes o pai, a gente fala assim dessa dificuldade, por exemplo, essa jovem, ela não tem referência. O que eu posso fazer? Primeiro, a pessoa ela tem que ter o conhecimento que ela precisa de ajuda. Sim. Entendeu? Eu só consigo mudar aquilo que eu consigo identificar. Se eu identifiquei que eu tenho uma falha de caráter, que eu preciso de ajuda, alguém me ajudou e eu estou disposto ou disposta a ser acompanhada, você busca uma ferramenta. Na igreja, uma psicoterapia, um psicólogo, alguém que de alguma forma vai ajudar e contribuir, porque não é que essa pessoa ela vai morrer assim. Aí eu encontro dentro assim do maior poder do mundo na questão do sentido de ação do Espírito Santo, de Jesus transformar o caráter de qualquer pessoa, a transformação vinda de Deus, mas há ferramentas também no sentido, não espiritual, mas no sentido também de você tratar e reconhecer, e tem tratamento para isso. Mas a grande verdade que, um ponto que você colocou muito importante aí, muitas pessoas que têm dificuldade até de orar hoje, de falar com Deus, de chamar Deus de Pai, não falam, tem bloqueio. Pastor, eu não consigo orar. Você consegue orar, colocar isso diante de Deus, Diogo? Essa dificuldade sua? Não consigo. Como não consegue? Uma coisa, eu estou falando de uma pessoa que está na igreja. Sim. Não consigo. Por quê? Porque tem uma fragilidade lá atrás, de um rompimento de um princípio que Deus estabeleceu o homem, o sacerdote, o pai, para ele ser inicialmente a imagem, trazer a informação do que Deus Pai ele quis trazer e para a gente passar para os nossos filhos. Quando a gente não recebeu isso, se quebra na verdade um princípio, uma informação. Eu vou ter dificuldade relacionada a Deus. Como eu vou falar com Deus, falar com uma liderança acima de eu crer, né? Sendo que eu não tive isso na infância. Até dificuldade, exemplo, suponho, funcionário, você está num estabelecimento, você vê aquelas pessoas que têm dificuldade de se reportar a uma liderança, de submissão, são fragilizadas por causa de uma fragilidade, de uma questão lá atrás, de um limite que às vezes, hoje eu tenho um filho de 4 anos, por exemplo, meu filho não sai mexendo em tudo, ele tem um limite, se ele querer mexer, eu falo, não, esse não parece que é tão simples, mas é um limite que lá na frente vai dar um reflexo quando trabalhar em algum lugar
e ele vai ter um limite, aonde eu posso chegar. Isso aqui tem um dinheiro ali, esse dinheiro não é meu, tá ali, não é meu, não vou pegar, não vou levar para casa, por quê? Aí é um conjunto de um ensino por um tempo para você colher no futuro. E aquilo, o maior, eu vejo assim, como o maior bem e o ponto principal, o maior desafio também é o pai e a mãe ganhar o coração dos filhos. Porque o passado da questão de educação de filhos, a maioria de nós estamos aqui em 4, a maioria no contexto hoje, nós tivemos, a probabilidade, as estatísticas, que tivemos um pai autoritário. Quem teve pai? A maioria era aquele pai autoritário, mas era um pai que colocava limites. Se eu olhar no olho do meu pai hoje, com 41 anos de idade, eu respeito, bença pai, e abaixa a cabeça e ai de mim, porque eu respeito, mas tive uma educação autoritária. Sim. Só que tem um contexto, às vezes quem teve uma educação autoritária, aí quando tem filho, quando tem uma educação frouxa, com liberdade. Então, qual é a educação ideal, pastor André? A gente buscar o equilíbrio. O equilíbrio não é ser nem tanto radical, nem tanto autoritário, no sentido que às vezes nós nunca recebemos um abraço do pai. Sim. Mas hoje eu consigo abraçar o meu filho. Isso é uma mudança, porque eu identifiquei isso, mas eu sofri muito com isso no passado. Então assim, eu consigo ter um tempo de qualidade hoje com os meus filhos, coisas que hoje eu relembro e eu consigo entender mais a figura do meu pai, porque ele não teve isso dos meus avós, principalmente do meu avô. Então, quando chega em você, em nós, aí vem a questão do conhecimento, ele transforma. Não basta você só conhecer. O maior desafio é conhecer e colocar em prática. É aquilo que a gente procura hoje colocar em prática, mas ainda temos a tendência de errar e não vamos ser o pai perfeito. Pai perfeito é só o Pai Celestial, que eu costumo dizer, falei isso até ontem na pregação. Deus é o Deus Pai que ele supre qualquer necessidade do Pai terreno, que vai falhar na sua missão. Amém. Para encerrar, pastor, eu sempre faço o convidado ele falar algo que mais ele está sentindo, geralmente tem queimado mais o coração do convidado, porque assim a gente consegue extrair nesse último momento aquilo que mais Deus tem te incomodado, tem chamado a atenção, tem colocado à tona o tempo todo. Fui orar e Deus fala comigo. Pastor André, faça isso para mim. Eu quero que você se mova nesse intuito, nessa palavra, é isso que está me marcando, é isso que eu quero que você dialogue com as pessoas que você encontrar. Então é isso que a gente tenta extrair do convidado nesse momento. O que mais está queimando no seu coração, para que você pudesse falar para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu sei que a gente andou bem nesse bate-papo em cima da questão da missão. E a gente tocou em outros assuntos, mas o que mais o pastor André hoje tem vivido dentro do coração e tem queimado assim para esboçar isso para as outras pessoas quando você encontra assim? Acho que essa é a ideia, assim, eu queria que você falasse para a gente. Se resume em buscar mais a presença de Deus e intimidade com Deus. Sim. É o que eu incentivo a cada um buscar mais, a intimidade e a presença. Se você tem a presença de Deus, você vai em qualquer lugar, você encara qualquer desafio com a presença, ainda que você ache que esteja sozinho. Você vai entender que a presença de Deus ela faz toda a diferença em todas as áreas, tanto na missão como na questão do desafio de criar filhos, de você constituir uma família, qualquer projeto ou sonho. Primeira coisa, e o que está em mim, eu tenho buscado, é aquilo que Moisés, uma grande referência bíblica para mim também, que Moisés ele tinha estando à frente de uma nação de quase 3 milhões de pessoas no deserto. Ele era um grande líder, foi um grande líder, escolhido por Deus. Mas tinha momentos que Moisés, a Bíblia fala que ele tinha algo chamado, que ele constituiu a tenda do encontro.
É um momento que Moisés estava rodeado de tanta gente, mas ele sentia aquilo ardendo no seu coração. Eu preciso conhecer os propósitos e os planos de Deus para a minha vida, porque o nosso tempo aqui é muito curto. Sim. A gente pode ter muitos sonhos, a gente pode ter muitos desafios, a gente pode ter muito desejo no coração, mas qual é a vontade de Deus? Você só vai entender a vontade de Deus com a presença, buscando intimidade com Ele, conhecendo Ele um pouco mais de perto. É o que Moisés fazia. Ele deixava todo mundo de lado, agora deixa, né, os atendimentos, deixa as visitas, as pessoas estão com tantos problemas, todo mundo tem problema. Eu vou entrar agora sozinho na tenda, quando ele fechava aquela tenda, Josué ficava do lado de fora só desfrutando, a nuvem da glória de Deus descia, o povo visualizava tudo aquilo, e ali a Bíblia diz que Moisés falava face a face com Deus. Ele saía dali totalmente renovado. E a presença e a intimidade é o secreto, o íntimo, independente da religião, você ter a sua particularidade diariamente com Deus. Sim. Com o Pai, é com o Pai. Glória a Deus. Então esse foi o momento que a gente chega ao nosso final. Muito obrigado, pastor André, por estar aqui. Eu acho que merecia até um segundo episódio. Estamos à disposição, vai ser um prazer. Pastor André, eu queria até extrair mais, mas não estou querendo cansar ele hoje, nós vamos deixar ele. Mas são pessoas, inclusive eu senti também, tanto no Felipe quanto no Abner, são pessoas que se deixar a gente fica aqui 3 horas, 4 horas. O podcast tem essa particularidade, né? Não tem tempo direito. Mas foi um tempo totalmente de qualidade. Foi um prazer te conhecer pessoalmente, primeira vez. Prazer também. Vi que dá para extrair muito mais, mas eu vou segurar para uma segunda. E se você que está nos assistindo quer o pastor André de novo aqui, deixa nos comentários, quero mais uma participação dele e tal, que a gente vai agendar mais para frente aí. Ele de novo, ele passar por aqui e deixar mais um pouquinho do conteúdo aqui, a gente fala por outros assuntos, que agora nós já conhecemos pelo menos a primeira parte do pastor André. Acho que tem mais coisas aí pra gente extrair. Gente, muito obrigado, se inscreva aí no canal, deixa o like, compartilha, tá certo? E se você, como eu disse, quer aí o pastor André de novo aqui, deixe nos comentários. E também eu queria falar para vocês que o Instagram dele vai estar passando aqui embaixo também, né, os contatos dele e do boneco também, o boneco Dedé também vai estar passando aí embaixo, para que vocês possam entrar em contato para conhecer a vida dele, pessoal, chamar ele também, né, para ir na igreja. Você prega em outras igrejas também, né? Dentro da possibilidade, a gente prega também. Então deixa tudo em aberto aí para vocês entrarem em contato. Eu queria agradecer aqui no final, enquanto passo as imagens para vocês aí, da Bedrock Cafeteria aqui no Jockey, a melhor cafeteria de Vila Velha, do nosso Marcelo. O Fábio também, grande abraço aí para o Fábio da Multicolina, que tem nos ajudado bastante. A Sabrina, da Mai Personalize, e a Met Papelaria, que é o nosso convidado aí, ganha a caneca da Mai Personalize, leva para casa esse brinde aí para ele lembrar, né, que ele passou por aqui. Então, Deus abençoe a todos. Quer mandar algum abraço, falar algumas considerações finais aí, pastor André? Fica à vontade aí para falar com o pessoal que está te vendo lá da sua igreja, da LNV de Itapuã. Pode ficar à vontade aí com a câmera. Beleza, eu agradeço o convite, foi um privilégio, né, participar aqui, poder trazer essa informação. Eu sei que há muitas pessoas que estarão assistindo, e o coração, algumas pessoas estarão o coração ardendo quando fala acerca de missões, mas nunca tiveram uma oportunidade, não sabem por onde começar. Alguns que estão com dificuldade na área de criação de filhos. Nós estamos juntos nessa causa, e eu peço que, né, vocês estejam em oração por nós. Estamos nesse desafio aí no mês de novembro, estaremos com uma equipe fazendo uma viagem missionária, mais uma esse ano, ao norte da África, no Quênia. E no mês de janeiro, outra equipe, não serei eu, né, mas uma outra liderança da nossa igreja, estará levando um outro grupo também no Quênia. Então, 2 viagens para apoiar esse trabalho missionário, poucos dias. Qualquer informação, nosso Instagram é o andrevieira.pr, e o do boneco Dedé. Quem é esse boneco? O que esse boneco faz? É Boneco Dedé, @Boneco Dedé, o Instagram também. Estamos aí à disposição, qualquer dúvida, conte conosco. Estamos aqui para, né, procurar compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito
né, nas nossas vidas, e que Deus possa a cada dia prosperar, né, esse programa aí que tem alcançado tantas pessoas. Eu creio que as tendas vão se alargar a cada dia diante do propósito daquilo que Deus ele sonda e conhece o coração, e eu creio que muitas vidas vão ser alcançadas através desse programa, porque eu creio que nasceu no coração de Deus. Amém. Glória a Deus. Pessoal, Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau. Tchau.